Ainda estou vendo algumas zoadas aí, eu não vou conseguir me concentrar. Se tem uma coisa que eu não gosto é estar aqui lendo e pregando com zoada que tira a minha atenção. Amém? Então pegue seus menininhos aí, suas menininhas, bota nos colos de vocês aí, por favor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu amo criança, mas adoro Deus, eu digo aqui direto. Eu gosto demais de criança. Quando eu vejo um pai ou uma mãe, mesmo sendo pai e mãe dele, batendo uma criança, eu não gosto. Até quando eu mesmo dou uma tapinha da vida, depois o coração aperta. Mas de uma criança aí, Jesus, eu prefiro Jesus. Então, em nome de Jesus, me ajudem. Amém? As obreiras aí que estão de plantão, fica ligada aí. Amém? Porque às vezes, se a irmã mãe for novinha no evangelho, cabe a vocês essa responsabilidade, como coube ali a Estevão, Pármenas, Prócoros e os outros que foram 7, que ficaram incumbidos de tomar conta das viúvas, e vocês vão tomar conta hoje das crianças. Amém? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Deixa a Bíblia aberta por enquanto. Nós estamos falando do Cordeiro. A Bíblia, ela deixa uma janela aberta por historiadores que esse fato, essa escrita aconteceu 700 anos antes da existência de Cristo. E quem acreditaria, por a palavra de um profeta, que viria um homem tal qual seria colocado para a servidão dos nossos pecados? Muda essa música aí, na moral. Me ajuda aí, toca alguma música que a gente canta aí. Amém? Alguma música que a gente canta aí. E quem iria
de um modo tão concreto, acreditar que Jesus era o próprio Deus, e nós vamos ver isso. Pastor, o que é que o senhor quer falar? A Bíblia vai dizer que naquela época, quando o profeta, ele já falara que viria um homem cujo nome seria Yeshua HaMashiach, ou Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Ele viria e viveria entre nós, só que de uma maneira diferente. Todos nós somos caídos tendenciosamente para o pecado, mas a Bíblia vai dizer que nele não foi achado nenhum mal, nenhum erro, nenhuma transgressão, nenhuma iniquidade, mas entretanto ele morreu pelo pecado, pela transgressão, pela iniquidade de todo o povo. E a Bíblia chega a dizer que, no entanto, em que nós vivemos em paz, todo o castigo que deveria ser derramado em nós foi derramado nele. E nós não entendemos e nós não compreendemos, que nós vamos ver que ele veio como luz, e era para trazer na minha e na sua visão algo diferente de tudo que nós vivemos. E eu te pergunto nesta noite: quem é o seu Jesus? Quem é aquele que você entende que deu a vida na cruz do Calvário por você, por mim, por cada um que estão aqui? O que é que você entende da essência de Cristo sobre a sua vida? A Bíblia vai dizer através do profeta Isaías que nem conheceu Jesus fisicamente, secularmente. Vai dizer que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, gente, está sobre ele. Ou seja, um homem comum, simplesmente um profeta, e Deus usou para trazer a identidade dele sobre uma nação, e a nação, ou melhor dizendo, e todo o mundo não o conheceu. Eu pergunto hoje, 2021, nessa geração em que nós estamos vivendo, quem é que você compreende como um Cristo da sua vida? O que é que você entende em todos os dias que você já ouviu falar de Cristo? O que é que você entende ele na sua vida? Porque a Bíblia vai falar que ele não foi o nosso bem material, que ele não foi o nosso bem conjugal, que ele não foi o nosso bem espiritual, que ele não foi o nosso bem secular, mas ele foi a salvação para a nossa alma. E nós não entendemos ainda na igreja no século 21, com tantas coisas que passaram e que estão passando, você ainda não consegue entender Cristo, o Cristo que você diz que serve. E nós vimos tantas coisas que não tem nada a ver com Cristo. E esse Cristo que eu li aqui é o Cristo Cordeiro. Diga: tem um Cordeiro preparado para você nos céus hoje, não mais no meio dos tosqueadores, mas como uma alma vivente, para que você entenda que ele é o teu advogado. Enquanto você está pecando, ele está intercedendo. Enquanto você está caindo, ele está intercedendo. Enquanto você está adulterando, enquanto você está se prostituindo, enquanto você está roubando, aí Satanás chega com ousadia: eu vou matar. Ele diz: ainda não, aqui os cravos em minhas mãos, pela essa alma eu dei a minha vida e ele é meu. E o que Isaías queria falar, missionária Paula, é que todos que derem ouvidos a esta palavra, há uma probabilidade de salvação, serão salvos. Quem quer ser salvo aqui? Quem não quer provar o gosto da segunda morte? Eu não quero. Então entende a entender Jesus de uma maneira sábia. Para de viver igreja secularmente. Para de viver igreja. Nós vamos ver aqui, tem uma passagem que fala sobre contenda, sobre viver com Deus de uma forma arbitrária. Para de viver com Deus da forma que estão lhe apresentando aqui e acolá. Entende Deus na Bíblia Sagrada. É por isso que a Bíblia ela nos chama a atenção. Examina as Escrituras.
falar e você não vai entender nunca o que eu acabei de ler aqui agora. 700 anos antes, o homem nunca ouviu falar de Cristo, o homem não sabia sobre essa situação de cordeiro, e de repente ele faz um relato tão extenso como ele, e ele fala na parte mais profunda: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, no versículo 5, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras nós estamos sarados. Nós estamos prestes a alcançar a salvação. Então anda no caminho cujo nome é Jesus. Ele chega a dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Você não vai achar salvação em outro a não ser em mim. Então entende quem é Jesus. Então haverá salvação para aqueles que creem. Quantas pessoas se perderam de 2.500 anos para cá? Depois que, mais de 3 mil anos, de 3 mil anos, depois que essa palavra foi proferida, quantas pessoas já se perderam, quantas pessoas já morreram, mas não vão alcançar a segunda, ou melhor dizendo, a ressurreição, vão ter que provar da segunda morte. Então desperta, igreja. Hoje é mais um dia onde nós celebramos, onde nós estamos aqui relembrando a ressurreição dele, para que quando ele vier e venha pegar a tua noiva, você esteja preparado como noiva, você esteja preparado como um daqueles que veio para que Cristo viesse por você. Abre aí em João capítulo 1, nos evangelhos, o último livro entre os evangelhos, capítulo 1. Eu falei do Jesus Cordeiro, agora eu quero falar do Jesus Criador. João capítulo de número 1, amém? Eu vou ler para adiantar. É o último entre os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. João se difere dos outros 3 evangelhos, porque ele só relata 7 milagres de Jesus. Os outros evangelhos têm uma visão que escrevem quase a mesma coisa. Olha o que ele diz sobre Jesus, o qual você e eu dizemos que servimos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era Ioanã, ou João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. O mesmo cordeiro que o profeta Isaías relatou, que seria entregue ao tosqueador, ao matador, e ficaria calado, não abriria sua boca, porque ele levaria sobre si as nossas dores e enfermidade. Ele agora é relatado por João como Deus, como um Criador que fez os céus e também fez a terra. Só que não obstante a isso, ele se desfez da sua glória, desceu como homem, andou no meio de nós, para que nós entendêssemos que ele é a luz verdadeira para nossas vidas. E ele próprio chega a relatar que nós vivemos em trevas. O que é trevas, pastor? Pecado, corrupção, lascívia, difamação, calúnia, contenda, coisas concernentes a essas trevas relatadas, são os pecados ascendentes nas nossas vidas. Mas ele não veio para termos mais como criatura da sua mão, como fomos feitos. Ele veio para que nós não venhamos ter nascido da vontade do sangue, nem da carne, e nem da vontade do varão, mas da vontade dele.
Então quando a Bíblia fala, eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas, quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão. Porque agora filhos somos agora não mais tratados como criaturas, mas tratados como filhos da promessa de Deus, qual Ele deu o teu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não quero pregar algo aqui do que nós não sabemos ou não conhecemos. Eu quero falar de Jesus. Eu vou pergunta para o irmão que está do lado: quem é Jesus para você? É um galileu? É um nazareno? Ou é Jesus, filho de Davi, segundo a vontade de Deus para trazer salvação para a sua vida? Quando eu digo aqui, muitas vezes eu vejo alguns olhos se arregalarem. Quantos de nós aqui, Isaú, já era para estarmos mortos? Quantos de nós aqui já fomos livrados de balas, de facadas, de acidentes, de coisas dessa natureza, porque Ele te livrou, porque Ele te tirou com a tua mão poderosa na vista dos malignos, dos salteadores, dos contendeiros, para que você não morresse, mas para que você tivesse esta vida que está aqui hoje, que você possa glorificar a Ele em espírito e em verdade. Quantos de nós aqui não já vivemos com pessoas hoje que estão mortas e foram assassinadas, mas tiveram a oportunidade, assim como eu e você estamos tendo hoje, de ouvir falar de Cristo? Quantas vezes não foi pregado o Evangelho para ele ou para ela junto com você, e você ainda está aqui? É porque Deus tem um segredo com você. É porque Deus tem algo com sua vida, que através da sua vida você pode salvar a sua família. Depende de você. Diga, depende de você. Diga, depende de você. Diga assim, ó: não deixe o diabo levar com um preço tão barato aquilo que foi pago com um preço tão caro, que é o sangue do Cordeiro. Diga, você é uma joia preciosa para Deus, porque Ele amou de tal maneira que Ele deu teu Filho para que você não fosse morto. Então Ele é o Salvador da sua vida. Ele diz: a ninguém vem ao Pai senão por mim. Você, igreja, é privilegiado de Deus. Você tem algo importante com Deus que você não entende. Não era para ter morrido, mas vai entender Deus. Vai entender como é que Ele trabalha, pastor. Eu conheço pessoas que já tomaram 5 tiros e não morreu. Eu conheço uma que com um único tiro morreu. Eu conheço pessoa que o carro se acabou todo, não presta para nada. Aquela pessoa saiu dali lesa, com alguns arranhões, mas eu conheço pessoa que o carro deu uma única batida e morreu ali, porque Deus, Ele faz as escolhas deles e nós não entendemos. Então, se você está aqui ainda, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, em meio a essa enfermidade que está assolando as nações, e você ainda está vivo, é motivo de você dar glória a Ele. Alá mandará. Ele estava no princípio, e tudo foi feito pelas mãos dele, inclusive eu e você. Mas só como Isaías profere ali, ele disse que ele veio para muitos, mas muitos não receberam. Como João fala da mesma forma, ele veio como luz, Luan, e nós somos trevas. Nós temos que entender, estamos em trevas para o tempo inteiro, porque mesmo às vezes sem perceber pecamos, mesmo às vezes sem perceber transgredimos, e Ele ainda está ali como nosso advogado. Imagina o amor deste homem, que um dia foi homem. Ele, sabendo que você é um pecador, um pobre, cego, nu, miserável, Ele vai dar vida pela sua vida. E em uma instância nós pensamos assim, eu e você pensamos assim: poxa, eu dei a vida para o fulano, agora cabe a fulano se responsabilizar e tomar atitude de adorador. Mas não, o que acontece? Nós pecamos corriqueiramente, mas ainda assim Ele não nos odeia. Ainda assim Ele não vai se queixar das dores, dos espinhos na cabeça, das chicotadas que Ele tomou nas costas, daquele ferro que entrou nele. Não, quando o diabo
vendo, ele diz: ei, Satanás, aí para mim é uma alma, e eu paguei o preço por ela. Está pecando, mas é meu filho. Está pecando, mas é meu escolhido. Está pecando, mas eu o amo. Como eu digo aqui sempre, talvez você pode não gostar de uma pessoa que está do teu lado. Talvez você não possa suportar uma pessoa que está do teu lado, mas Jesus ama. E se Jesus ama, quem somos nós para condená-lo ou condená-la? Vai entender ele, vai entender. Então ele criou você. E antes de ele te criar e me criar, ou de nós nascermos, ele já estava entrando no propósito de salvação, sendo como um cordeiro para nós, para que fôssemos salvos. Então entende, em nome de Jesus, hoje é um dia especial. Há mais de 2.500 anos atrás, ele se sentou com os 12 discípulos, e sabendo ele do que iria acontecer, mesmo assim ele ceiou naquela noite, a última ceia de Jesus. Imagina aí, Paulo, você já sabendo o que iria lhe acontecer, ainda tem tempo para estar ali domesticando aqueles homens, e ainda assim estava um traidor sentado na mesa com ele, e ele ainda tem tempo de dizer assim: poxa, eu andei com vocês 3 anos e 6 meses aproximadamente, dormimos juntos, oramos juntos, evangelizamos juntos, acordamos juntos, comemos juntos, operei milagres junto com vocês, e agora um de vocês aqui irá me trair. Aí fica aquela interrogação no ar, e ele olha para Judas e diz: vai e faz o que você tem que fazer, mas faz depressa, porque já estava escrito, convinha que ele fosse posto naquela cruz. Pastor, e por que Jesus, ele foi posto naquela cruz? Porque Deus assim quis. Vai entender, olha o que Deus fala em Isaías, ó, e fala assim a palavra, versículo 10 do capítulo 53 de Isaías: todavia ao Senhor, olha como Deus nos ama, ao Senhor, louvado seja Deus, agradou a o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser na expiação. Quem foi que botou Jesus na cruz? Próprio Deus. Quem foi que colocou Jesus na cruz? A sua vontade. Porque ele próprio, em um determinado momento, ele diz assim: Pai, se porventura for, aparta de mim este cálice. A serpente já estava ali, ó. Mas quando ele se lembra de mim, de você, quando ele se lembra que há uma possibilidade de eu e você ser salvos, ele fala: mas que não seja feita a minha vontade. A tua vontade não foi essa? Não já acertamos isso aí na glória? Não foi proferido pelo profeta Isaías? Então que aconteça segundo a sua vontade. Não é para me moer? Que me moa. Não é para acontecer? Que aconteça pela vida da Viviane, pela vida do Messias, do Rosenildo, pela vida do Júnior, pela vida da Viviane, pela vida da Paula, pela vida do Juan, pela vida de pessoas que aqui estão, pessoas que ainda vão ouvir falar de mim, que este feito que eu fiz foi tão somente por amor de cada um de vocês. Ele sempre nos dá uma segunda chance, não é verdade? Então aproveita em nome de Jesus. Então Jesus fala através do profeta Isaías sobre o Cordeiro, e depois vem pelo apóstolo João sobre o Criador, e agora ele fala como um Salvador. Olha aí, Filipenses capítulo 2, Filipenses 2:5, olha o que o apóstolo Paulo escreve. Eu vou ler para adiantar. De sorte, isso aí já é para nós, que haja em vós, cada um de vocês, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens,
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus os exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo, com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Ou seja, que haja em mim e em você o mesmo espírito, o mesmo sentimento, a mesma vontade, a mesma determinação que houve, Júnior, em Cristo Jesus. Se tem uma pessoa que conheceu Jesus sem precisar conviver com ele como os apóstolos, foi o apóstolo Paulo, porque o homem mudou radicalmente em, louvado seja Deus, servidão do ministério da palavra. O que é Jesus a não ser a palavra? João fala que ele era o verbo, a palavra, logos, e o verbo se fez carne, e ele estava com Deus no princípio da minha e da tua criação e de tudo que nós vivemos. Então hoje é um dia especial para você estar participando, mesmo que não participe, mas que esteja apreciando a ceia do Senhor. Ainda há para você uma oportunidade. Se Jesus vier hoje para você, o que você tem para oferecer a Ele? Para onde vai a tua alma se Jesus porventura voltar para você hoje? Sabe como é que Jesus volta para a gente? É quando nós morremos. E agora? Segue-se o juízo. Então o apóstolo Paulo chega a referir-se a ele como um Deus, mas em forma de homem, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Ele vivia como eu e você, só que de uma forma diferente, porque nós somos tendenciosos ao pecado. E ele, não acharam nele nem Caifás, nem Pilatos, ninguém achou nele culpa alguma. Caifás chegou a levar ele para sua casa, para o seu reduto, fazendo algo ali que era incorreto, interrogando Jesus de uma forma arbitrária, mas ainda assim ele foi, porque ele sabia que aquilo tinha que acontecer, porque hoje, Rosevaldo, você precisa daquele acontecido, para que haja em mim e em você uma salvação. Mas ela consiste aqui na terra, nesse dia de hoje. É um dia para você meditar. Pastor, isso aconteceu, e ele se deu na cruz do Calvário, se deu, e não foi de uma forma simples não. Ele foi humilhado, ele foi arrastado, ele foi morto de uma maneira cruel, covarde e dolorosa por você. E o que nós temos dado de troca para ele? Ele não pede nada a mim e a você, e a Bíblia não vai dar relato que Jesus em algum momento pediu algo de nós, a não ser a atenção e a conversão. Então você precisa se converter verdadeiramente.
Você precisa entender, poxa, qual é o meu propósito na terra? Para que foi que eu vim na terra? Por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou dentro desse cenáculo? Por que eu ouço tanto falar de Jesus? O que é que tem Jesus preparado para mim? Eu te digo, é a salvação. Ele tem uma salvação preparada para mim e para você todos os dias da nossa vida. Enquanto nós estamos dormindo, Ele envia um anjo, vai lá, dá um sono reparador a ele, dá um sono reparador a ela. E quando acontece algo drástico com a gente, como aconteceu com a missionária Paula, enquanto ela estava lá no leito do hospital, eu garanto, não tinha irmão lá, não tinha pastor, não tinha missionário, não tinha pastora, mas Jesus estava lá seguro na mão dela, dizendo: pode chorar, é momento de chorar, mas essa noite vai passar e você vai glorificar comigo e vai estar na mesa comigo. Lá mandarás. Você pode até perder as esperanças em momentos terríveis nas suas vidas, mas Ele nunca perde a esperança. Enquanto você está dizendo que tudo acabou, Ele diz: eu estou aqui. Enquanto você está dizendo não está certo, Ele diz: eu estou aqui. Enquanto você está dizendo eu vou morrer, Ele: eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Não temas, que se ainda morrerás, viverás. Então entende, em nome de Jesus, o que Ele tem para nós é muito valoroso. Não é isso que está aqui em nós, é tão somente aquilo que é representado hoje com pão asmo, com um suco de uva, que é o teu sangue derramado na cruz e tua carne que foi ali mutilada, por assim dizer, por cada um de vocês. Pastor, eu nem conheci Jesus, pastor. Eu nem conheço esse homem, eu não acredito nesse feito. Então você vai morrer, porque todo aquele que crê e for batizado será, mas os que não já estão, ele não disse que será, já estão condenados. Então é momento de você refletir: pastor, o que é que eu preciso para entender Jesus? Você precisa de palavra. Você precisa conhecer Jesus de uma forma que ninguém pode lhe apresentar a não ser a palavra. Então vigia em nome de Jesus e pega aquilo que Ele tem para te dar, ou melhor dizendo, que Ele já te deu naquela cruz. E não obstante a isso, enquanto todos estavam perdidos, atontos, e agora? O que é que nós vamos fazer? Pedro negou Ele. Antes que o galo cante: Pedro, 3 vezes tu vai me negar. Negou a primeira, a segunda. Quando o galo cantou, ele já tinha negado Jesus 3 vezes. Judas entregou os outros, cada um bandeado, cada um para um lado, e disseram: não, como é que pode? Esse homem, nós andamos com ele há tanto tempo e agora ele permite ser preso. E enfraqueceram a sua fé. E quando estavam em casas reunidos, todos eles chorando, escondidos, Jesus aparece para eles e disse: eu não disse que eu iria ressuscitar? Eu não disse que eu iria voltar? E Ele está aqui nessa noite. E Ele está atrás de verdadeiros adoradores, pessoas que estão tão somente como simpatizantes dEle. Ele quer você como filho, como filha. Então esse problema que você passou, o que você está passando, Ele está no controle. Ele não te abandona, Ele não abandona o barco. Então começa a valorizar cada dia, o dia que você vive nessa terra, porque é Ele que está ainda permitindo. A Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dEle. Como eu disse, quantas pessoas conviveram conosco e hoje já desceram à sepultura e nós estamos aqui. Contei um testemunho uma vez aqui, que um rapaz, em uma certa feita, numa festa, um rapaz mais novo do que eu, tinha muito mais tempo de vida, a bala que deram, passou por aqui, raspando o meu rosto, e pegou no olho dele atrás de mim, e na hora ele foi a óbito. A minha camisa toda suja de sangue, que espirrou do olho daquele jovem com 14 para 15 anos. Isso tem anos, e eu ainda estou aqui. Quantas vezes o diabo fez proposta: vou matar ele, eu vou destruir ele, eu vou acabar com a raça dele. E Jesus disse: não. Então você é escolhido de Deus para estar aqui nesta noite.
Por isso que você ainda não morreu. Então pare e pense, o que é que precisa para você se doar verdadeiramente para Ele? Quantos de nós hoje não vão poder participar aqui da Santa Ceia do Senhor, porque não pode participar de qualquer forma? Porque ainda não estamos representativamente agradáveis aos olhos de Deus. Então é momento de você parar e analisar e dizer: eu preciso ser transformado, eu preciso viver Cristo, eu preciso ser Cristo, eu preciso andar como Cristo, pensar como Ele. Mas ainda é momento, ou melhor dizendo, ainda há tempo. Então, como ele disse, e vou repetir: de sorte, meus amados, que assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então começa não só a temer, mas a tremer pelo Deus terrível que nós conhecemos. E nós nos enganamos muito em conhecer tão somente o Deus da graça, e esquecemos que o Deus terrível do Antigo Testamento ele ainda opera. Quantos deles já levou à sepultura? Paulo, sobre essa Covid, que eu não... Quantos já morreram aí no mundo todo com essa Covid? 536 mil pessoas só aqui no Brasil que Deus levou à sepultura, abriu a terra e engoliu. Mas é uma doença. E quem foi que formou a doença? Quem foi que formou nós? Quem foi que formou a terra? Quem foi que formou o que está embaixo da terra e em cima da terra? Então ele matou só no Brasil mais de 500 mil pessoas. Tanto ele dá vida como ele tira a vida. Mas hoje ele quer dar vida nesta noite aqui. Aqueles que crêem nele em espírito e em verdade. É tempo de você se conscientizar que você precisa de Jesus. Olha para o irmão que está ao outro lado, diga a ele: você precisa de Jesus. Não diga mais alto, diga: você precisa de Jesus. Diga: eu preciso de Jesus. Diga: nós precisamos de Jesus. Diga: sem Ele, tudo que nós temos se torna anátema. Não existe eu tenho, eu posso, eu quero, eu faço. Nada disso é superior à soberania de Cristo. Ele diz: porque eu fui fiel a Ele até o fim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas, inclusive a morte e a vida. Então entende, pelo amor de Deus, para de brincar de crente, para de viver, espiritualmente, melhor dizendo, e secularmente ao mesmo tempo. Entra na visão espiritual para que Deus possa te pôr em lugares diferentes. Então você é alvo tanto de Deus como do diabo. Não queira ser atingido por Satanás no dia do seu juízo, mas queira ser atingido com o amor de Deus, que através de Cristo Jesus trouxe para mim e para você a salvação. Fica de pé em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia em primeira carta do apóstolo à igreja de Coríntios, capítulo de número 11. Em nome de Jesus. Capítulo 11, versículo de número 23. Amém? Esse foi o dito da ceia do Senhor, o escrito. A participação, o apóstolo Paulo ensinando a igreja em Coríntios. Então, em nome de Jesus, pode jogar lá o solo aí de meu sangue, solo aí, amém? Capítulo 11, versículo de número 23.
Ó, aqui está a representação do corpo de Cristo, um pão asmo, sem mistura. Para que isso acontece? Para que nós venhamos lembrar dele até que ele... Aqui está um sangue de Cristo representado por um suco de uva, sem nenhum teor alcoólico. Para que nós fazemos isso? Para que nós entendamos que temos que fazer isso até que ele... Então diga para o irmão, antes de nós lermos, diga: Jesus virá. Amém? Antes de eu ler, eu queria que cada um de nós, que esse telefone que não dá